Esse é o quadro Léo Imamura Responde em tempos de pandemia e hoje falarei sobre Jeet Kune Do, o Kung Fu de Bruce Lee. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. É claro que antes de começarmos, quero falar sobre a nossa primeira jornada Kung Fu, te convidando para participar de um evento online muito especial, onde irei compartilhar a minha experiência no cultivo permanente da inteligência estratégica em momentos de crise. Esta jornada será realizada de 20 a 25 de agosto de 2020 e será 100% gratuita e online. No dia 26 de agosto, teremos uma live especial com uma grande surpresa para você, mas somente se você participar dessa jornada. Mais um detalhe importante é que a nossa primeira jornada Kung Fu ficará disponível somente uma semana. Não perca esta oportunidade única de participar. A pergunta de hoje é de Gustavo Gomes. Ótimo saber sua opinião, mestre Léo, mas Lee jamais viu Jeet Kune Do como uma particularidade do Wing Chun. Não é injusto e até desonroso dizer que Lee foi um continuador do Wing Chun, na medida em que ele aplicou princípios do boxe, etc. Gostaria de saber em que texto ou entrevista Lee disse ter se arrependido de nomear sua arte como Jeet Kune Do. Ajudaria muito. Por outro lado, devemos lembrar que enquanto treinava o Wing Chun na China, Lee treinava boxe também. Não vejo tanta primazia assim do Kung Fu na técnica de Lee. Bom, antes de tudo, Gustavo, eu gostei muito da maneira como que você colocou a sua opinião e da mesma maneira foi educado e colocou, por exemplo, de maneira a perguntar alguns temas. Quando você fala que Lee jamais viu Jeet Kune Do como uma particularidade do Wing Chun, eu acho que você está correto. Eu também concordo com essa sua opinião. Tá? E outro ponto, nem eu acho que Jeet Kune Do é uma particularidade do Wing Chun. Eu acho que o Jeet Kune Do é uma particularidade do Kung Fu de Bruce Lee e que ele adquiriu isso através do sistema Wing Chun. E quando você diz que não é injusto ou desonroso dizer que Lee foi o continuador do Wing Chun, o que eu quero colocar aqui para você é que o fato dele ter aplicado princípios de qualquer outra modalidade naquilo que ele estava desenvolvendo como Kung Fu, isso não desqualifica a manifestação dele a partir do Wing Chun. Temos que lembrar que os sistemas de Kung Fu só existem para que possamos desenvolver o nosso Kung Fu. O próprio Bruce Lee usava o exemplo de um barco ou de uma canoa que quando você precisa atravessar um rio, depois que você atravessa, você não fica carregando esse barco, essa canoa. E é o mesmo que acontece com relação ao sistema Wing Chun. Por isso que nós temos aquela ideia de Sao, Po, Lei. Ou seja, o sistema Wing Chun tem uma fase estruturada, semi-estruturada e não estruturada. E quando nós falamos com relação à fase não estruturada, é porque essa fase permite toda essa implementação e esse desenvolvimento que a particularidade do Kung Fu de cada um de nós possa colocar novos ingredientes lá, como fez Bruce Lee. E pode ser feito por você, ou por mim, ou por qualquer outra pessoa. O que é interessante é que ao colocar o nome de Jeet Kune Do, ele está fazendo algo que está, mais uma vez, condensando algo que é fluido. É quase como estocar vento, como diria a nossa ex-presidente.
Tá? Então, por isso que talvez ele tenha se arrependido. Você pergunta, né, onde que ele fala isso? Nós temos aqui várias obras, eu separei aqui para você pode ver isso por você mesmo, como por exemplo, Bruce Lee Fighting Spirit, quando ele fala que, né, Bruce Lee, depois ele veio a se arrepender de ter cunhado o termo Jeet Kune Do. Bruce Lee, A Biography, também fala a mesma coisa lá. Ele, mais tarde, né, se arrependeria porque Jeet Kune Do implica em algo específico, e também Jeet Kune Do The Process, né, onde ele fala que Bruce Lee veio depois a se arrepender de ter cunhado a frase Jeet Kune Do. Isso aqui só para citar alguns, né, das passagens, das obras que falam sobre isso. Tenho certeza que você vai poder encontrar muito mais. Né? Agora, quando você fala que Bruce Lee treinava boxe na China, aí é um equívoco. Porque o que aconteceu, e talvez isso que tenha levado muitos a pensarem isso, que Bruce Lee participou de um campeonato de boxe interescolar, representando a sua escola, mas ele usou inclusive movimentos de Wing Chun nessa competição, que ele acabou ganhando, né? Tem até um filme que retrata isso, Bruce Lee, My Brother, mas existem vários relatos aí que vale a pena você ler, inclusive uma entrevista com o falecido mestre Hawkins Cheung, tá? Na revista Inside Kung Fu, ele inclusive menciona quais os movimentos Bruce Lee utilizou naquela competição, movimentos de Wing Chun. De qualquer maneira, o fato de você colocar, não vejo tanta primazia assim do Kung Fu na técnica de Bruce Lee, eu acho que aí você tem toda a razão. Por quê? Porque o Kung Fu, ele não está se manifestando na técnica em si, mas na noção que está por detrás. Kung Fu não é uma técnica. Isso é muito importante, eu quero sempre insistir nisso, porque esse, inclusive, é o nome do nosso canal, Kung Fu Life, justamente para as pessoas entenderem que o Kung Fu é uma perspectiva, é uma abordagem, é uma maneira de ver as coisas, né? Onde, é claro, Bruce Lee foi o grande exemplo dessa maneira. E com isso, ele pôde propagar e talvez ser o ícone maior desta maneira de pensar do século XX e, por que não, já influenciando também no século XXI. E você, gostou desse vídeo? Dê o seu like para que possa nos ajudar a produzir novos conteúdos. Quero agradecer Gustavo Gomes por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.